Bom, esse vídeo é sobre gestão de pessoas ou administração. A administração, como gestão de pessoas, ela trabalha com o desenvolvimento e a recriacidade, de recriar as coisas, o desenvolvimento de pessoas. Gestão é desenvolvimento e todo o trabalho de desempenho pode ser organizacional ou não, mas é um desempenho funcional. Já vem da palavra gesto, um gesto grande para se desenvolver algo dentro da sociedade. Dentro da administração se desenvolveu a gestão e é um ideal para se resolver as coisas. Então, aquele que se pensa em desenvolver as coisas, a gestão é que nem a pessoa gestante, a mulher que gesta, tem uma gestação, também ela está desenvolvendo, criando, deixando desenvolver o crescimento de uma coisa. Assim, é uma empresa organizacional que tem esse desenvolvimento em fazer a pessoa ela se gerar, se desenvolvendo e com o seu raciocínio ajudar a gerar outras coisas no dinamismo dentro da empresa. Então a gestão ela é um desenvolvimento, é uma criatividade nova para se ter uma razão nova de crescimento, esclarecimento dentro de uma empresa ou da sociedade no espaço organizacional. A gestão sobre gestão tem um livro interessante chamado Ócio Criativo. E gestão, quem é um grande líder hoje de gestão, Peter Drucker. E o que o Peter Drucker falou nas frases célebres é que um líder tem seguidores. Dentro da gestão, de se desenvolver a gestão a outras pessoas. Ele, como um gestionário, uma pessoa que tem gestão na vida dele, faz com que as pessoas desenvolvam as suas gestões, as suas ideias, os seus ideais, os seus compromissos. E essa gestão de um para o outro é identificada como líder de gestão, que a gestão dentro do plano administrativo, ela faz com que as coisas se geram no desenvolvimento favorável. Eu estudei a administração com um curso chamado Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos. Na gestão, a elaboração e desenvolvimento dos recursos humanos. Tem o departamento de recursos humanos dentro da área funcional industrial, fabricação, seja o que for de uma empresa, sistema industrial empresarial, empresário. E o nome do curso era Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos. É um curso administrativo, como se fosse técnico em administração, uma coisa assim. A distância pela Universidade Castelo Branco. UCB, Universidade Castelo Branco. E a administração, eu vou falar sobre a administração, gestão de recursos humanos ou não, vou falar sobre administração, mas a administração como gestão, ela tem o seu plano de se desenvolver ela mesma, a gestão assim. Daí então, temos o plano de gestão dentro do cristianismo, que se diz em a pessoa ter como administrar a casa do Senhor na disciplina de eclesiologia, do estudo da eclesia, do estudo eclesiástico, a ástica da eclesia, vamos dizer, a antena que fica de pé levantada dentro da situação da igreja se desenvolver e se segurar e se equilibrar dentro da sociedade penitente, que é onde é o local que a gente tem a comunidade para se resolver e esclarecer as coisas religiosas e cristãs, evangélicas. Então eu vou passar aqui dentro do meu curso, da Bíblia Sagrada, o curso de administração, que é chamado de gestão de tecnologia de gestão de recursos humanos. Eu estudei. Foram praticamente 2 anos, 2 anos e meio. As disciplinas eram essas: comunicação escrita, contabilidade. Eu já falei 2, eu dou um pause assim, então. Comunicação escrita, contabilidade, economia e mercado, empreendedorismo, introdução à administração.
métodos numéricos aplicados à gestão, benefícios e serviços, cargos, salários e remuneração, legislação trabalhista, previdenciária e contratos, processos trabalhistas, recrutamento e seleção de pessoas, segurança, saúde, higiene e medicina do trabalho, clima organizacional, comportamento organizacional, direito empresarial, estratégia empresarial, estratégias em recursos humanos, fundamentos de projetos, sistemas de informações gerenciais, avaliação de desempenho, incentivos e recompensas, motivação e liderança, planejamento e desenvolvimento de carreira, treinamento e desenvolvimento, tópicos avançados em recursos humanos. Eu me formei nesse curso em técnicas administrativas, chamado ele de tecnólogo em gestão de recursos humanos. Então, na igreja, dentro do sistema cristão, tem essa história de profecia, tudo nós temos que cuidar quando a gente profetiza as coisas. Jesus foi o maior líder que a gente já teve ali. Uma estratégia a igreja quadrangular usa às vezes, o G12, que é o grupo de 12, que é uma disposição de se aplicar uma liderança de Jesus dentro da gestão de um discipulado que ele teve, de que as pessoas de 12 em 12 elas vão repetindo o discipulado de Jesus. Uma espécie de aprendizado, que o discipulado ele é baseado em disciplina para se formar a ética cristã, vindo do discipulado de Jesus. Então, para a gente chegar ao discipulado direto de Jesus, a gente precisa ter contato com ele. Como um missionário, um pastor, uma pessoa santa, um bom evangelista, tem experiência com o Senhor. Mas o discipulado desenvolvendo-se, ele está dentro do departamento, na verdade, do evangelismo. Ao menos da Assembleia de Deus no Brasil. Essa da CPAD, da CGADB. E o discipulado, com a disciplina, ele orienta as pessoas, não é mais, tem que ser segurado as pessoas com a disciplina. E a gente tem que ter disciplina a fazer as coisas e ética. Então, o discipulado como um sistema de aprendizado, ética cristã, didática de ensino e outros fundamentos todos mais, baseado em todo o sistema de estudo teológico que os professores, os mestres, os nossos doutores que o Senhor nos levanta e dá à igreja que ele escolheu com autoridade. Ou a igreja ela é constituída de autoridade, que nem está no livro de Romanos. Eu vou registrar isso aqui. Por exemplo, nós temos no capítulo 4 a autoridade que o Senhor Jesus ele vem nos dar a nível espiritual, daquilo que ele herdou, sendo nosso Pai, depois de Abraão, constituindo nós um reino espiritual, Israel espiritual, a igreja do Senhor, distribuída em todas as igrejas, levantada com placa denominacional. Então, como Abraão, ele foi feito pai de multidões, porque no verso 13 do capítulo 4, porque a promessa do que havia ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão, ou sua prosperidade, mas pela justiça da fé, que ele creu que ele fosse sacrificar o seu filho, ele representava o Senhor levando Jesus no Calvário. O Isaac ele levou a lenha para ser morto na rocha. Jesus foi no Gólgota, caveira, uma rocha, ele levou a cruz para ser morto. Pela fé se creu, tanto Jesus como Isaac, que era o filho da promessa. Jesus era o filho da promessa, até foi colocado Jesus Nazareno Rex Judeus, quer dizer, Jesus Nazareno, rei dos judeus, Iexo Nazareno, Rex Judeus, Jesus Nazareno, o Nazaré, Rex e Judeu, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então essa pronúncia vai dar dentro nos céus, como rei de multidões, como Isaac foi filho da promessa, e ele se tornou como Abraão pai de nós, pela herdade do seu nome. No verso 14 do capítulo 4 de Romanos, pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Pois se os da lei são herdeiros, então agora a lei ela teve um impasse com Jesus, que ela foi bloqueada. Então Jesus ele veio cumprir Moisés,
mas no tempo dele os mestres da lei impediram a lei de Moisés fluir. Então Jesus ele nos transformou pela fé novamente. Como Isaac tinha promessa, ele transpassou, ele ajudou nós a dar a volta por cima, que nem diz a música. Aonde a gente, pela fé, a gente alcançou a justiça e alcançar a promessa. Porque pela lei não alcançava mais. Tinha sido bloqueado no madeiro. Que maldito aquele que for condenado ao madeiro. Mas Jesus morreu e deixou para trás todo aquele mar vermelho de gente ruim e sanguinários. Nem Moisés deixou no mar vermelho todos os egípcios. E toda a genealogia de gente de caráter ruim ficou no madeiro, porque depois de Jesus ser crucificado no terceiro dia, teria que passar pelo madeiro, para a pessoa repetir e ter o poder que ele tinha. Tinha que fazer a mesma coisa, só quem poderia era o Filho de Deus, Senhor. Então Jesus alcançou, e aos céus ele foi feito rei, que nem Melquisedeque, não tem início nem fim. E feito rei, ele conseguiu um reino espiritual. Dizia: vinde a mim, as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E como filho da promessa, sacrificado, o Senhor na época de Abraão ele trouxe uma ovelha para colocar no lugar, mas Jesus foi o próprio cordeiro, que nem Melquisedeque é o sumo sacerdote, e o profeta Jesus se tornou também. Ele foi o profeta que cumpriu todas as coisas. Tanto eles cumpriram nele, para ele, e dele são todas as coisas, que ele também cumpriu os profetas, e se encontrou as coisas, e se mostrou que era ele que era esperado, e ele continuou a dizer o que os profetas diziam a lei. Daí Melquisedeque, ele era um sumo sacerdote, que saiu, não tinha início nem fim. Jesus, como Deus, Senhor, não tem início nem fim, não dá para saber. Ele é o próprio Criador. Ele saiu para fora para ser sacrificado uma vez por todos, que nem no livro de Hebreus diz. Ele é uma genealogia, uma herança de Levíticos. Em dizer Jesus que ele é o próprio sacrifício, o sumo sacerdote. Ele foi feito holocausto, foi sacrificado no nosso lugar, para que ninguém outro fosse condenado à justiça e ganhasse o galardão da morte. Porque, no verso 15 dele, a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Porque, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme. No verso 16 do capítulo 4. E toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Nosso pai. Mas Jesus conseguiu ser aclamado como descendência. Foi dada a descendência da promessa em Isaac. De Jacó como Israel, qual tinha a estrela de Davi, veio de Israel, o nome que Jacó ganhou. E Davi, ele é a geração de Jesus. Ele foi feito rei no céu. E que a estrela dele vem de Israel, que Jesus é o rei de Israel, que é o povo espiritual. Então, depois, outro dia, eu testifico mais essas coisas. Vou fazer uma leitura de alguns versos aqui. Está em Geração do verso. 2 Samuel. Samuel 23, 13. Não tenho mais muito tempo para explicar sobre esse assunto. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da seca a Davi, a caverna de Edom, e a multidão dos filisteus acamparam no vale de Rafaíns. Então como ele é a genealogia de Jesus, ele estivera em Adulão, se refugiando. Assim, em momentos difíceis de crise, nós, sendo da idade de Abraão, como Jesus, como pai de multidões, tem momentos que a gente tem que se refugiar em Adulão, que nem Davi, que Jesus é a geração de Davi. No momento administrativo, na sociedade penitente, que a gente tem dificuldade, às vezes a gente se encontra numa caverna de Adulão, se segurando e se abrigando, para se guardar na dificuldade financeira, de comércio e tudo mais. Quando a igreja se abriga, ela necessita do dinheiro da comercialização social, sem que haja imundícia, porque tudo para o Senhor é sagrado. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, é um verso da Bíblia. Então, Malaquias, fazei tudo conforme as tuas obras, as obras conforme as tuas forças. Se andarem dois reunidos, quando um cair, o outro ajudará. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E assim por diante. Eu vou ler mais um verso aqui, que está em 1 Crônicas.
Quero falar um pouco sobre Davi também. 11. 1 Crônicas 11:15. E 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi na caverna de Edom, e o arraial dos filisteus estava acampado no vale de Refaíns. Então, concluindo a mesma localização, Davi estava na caverna de Adulão, e lugar de perigo para o rei Davi, que vai dar na genealogia de Jesus, que no nosso reino ele nos defende como fazendo nós como um reino de príncipes espirituais, que a gente somos salvos, nós somos uma coroa. Profetas e sacerdotes que estão no Evangelho. Mas então, isso é tudo separado daquele que Jesus dá o dom, o Senhor dá. Não é todos que podem ser colocados já, mas nós somos uma geração assim, como diz Pedro, porque nós temos o nosso local, o principal momento, o local certo sobre esse aspecto, cada posição. Aí, num momento difícil, a gente tem que se manter firme na palavra do Senhor e entender que o Senhor, como herdeiro de Abraão, pai de multidões no mundo espiritual de Israel, vem de Jacó, ele é rei também aos céus, e nos defende toda essa monarquia, que não é teocrática, que ela despreza a palavra do Senhor. E no momento de dificuldade financeira, a gente precisa pegar as mãos, o dinheiro das mãos limpas na parte financeira, a santidade do comércio do Senhor. Então nós vamos travar nessa caverna do Adulão. Aí, aqui em João, no Evangelho de João, vou ficar mais rápido aqui, 4:23, diz assim: ele lhes disse, sem dúvida me direis esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter que ser feito em Cafarnaum. Deixa eu ver se está certo isso aqui. Não, João. O Evangelho de João, me atrapalhei aqui, irmãos. Estou um pouco atrapalhado, mas só a graça me basta. Não tem problema. O inimigo já tentou me derrubar bastante, irmãos. Eu tenho alguma dificuldade, às vezes, de apresentar a palavra na hora, me atrapalha um pouco. Mas eu fui muito usado pelo Senhor. 4:23 de João. Mas a hora vem agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura que assim o adore. Então a gente tem que adorar o Senhor. Deus é espírito, no 24. Importa que os que adoram o adorem em espírito e verdade. A gente tem que ser fiel e verdadeiro ao Senhor e adorar Ele para a gente ter a prosperidade administrativa. No verso de Lucas 16:2. Ele, chamando-os, disse: que é isso que eu ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Então, peça contas da tua administração, porque não poderás ser chamado mais meu administrador. Então, a parábola do mordomo fiel, do administrador infiel. Não é fiel, é infiel. Então, e ele chamando, né? Um homem rico, um empresário, chamando, disse: que é isso que faço de ti? Presta conta da tua administração, porque não poderás ser mais meu administrador. Então o Senhor pede para nós: se você é administrador e está na igreja, você tem que prestar conta ao Senhor. Esse é o capítulo 16, verso 2. Às vezes aparece mordomo ou administrador, alguma coisa assim. E Efésios 3:9. Efésios 3:9. Tem uma chamada também, tem que me preparar sempre. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em tudo que criou. Então, deixa eu ver se é aqui, Efésios 3:9. E demonstrar qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em tudo que criou. Então a gente tem que ver a demonstrar qual seja a dispensação do mistério que desde o século esteve oculto em Deus que criou. Então Deus criou todas as coisas. Deus, que tem uma versão que eu li que é um pouco mais diferente, mas é legal também. O verso seguinte diz: para que agora pela igreja multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais e potestades no céu.
Principado e potestade no céu é uma guerra angélica. Disposição de poder e uma luta espiritual, mas e demonstrar todos qual seja a dispensação do mistério, que desde o século esteve oculto em Deus que tudo criou. Ficou um pouco confuso de entender isso aqui, mas eu vou encaixar assim dizendo que demonstrar qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que criou. Tem versões que falam em administrar também, em administrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde o século esteve oculto em Deus em que tudo criou. Nós temos que demonstrar a dispensação desse mistério e revelar a nossa vida comercial para a igreja, que a igreja não é burra, a igreja que permanece no Senhor. Em tudo que é feito, tudo que é mistério, a gente tem que demonstrar tudo que está nesse tempo de séculos, no sistema secular, que teve culto em Deus, pode estar em culto em Deus, mas Deus reconhece todas as coisas, que tudo criou. Então, a dispensação do mistério, que desde o século esteve em culto em Deus, nós podemos cobrir. Então, tudo no comércio que a gente tiver e pode parecer oculto, de alguma forma ela vai ter que se manifestar. E porque a igreja não é covarde, ela não é burra, não é ingênua, não é ignorante, ela sabe a verdade que o Senhor revela. Então, a gente tem que mostrar e demonstrar às pessoas, à igreja, às pessoas fiéis dentro da igreja, o título que for deles, pastor ou fiel, com nome diferente, denominações diferentes, fazer o extrato de tudo, para a gente demonstrar uma boa administração e não se sujar com a sociedade. Amém. Obrigado, agradeço.